Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Dia de aula aqui no Investidor em Foco, aquela terça-feira que a gente adora. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, 18 de maio de 2021. Maio, já ouviu falar da maldição de maio no mercado? Então não sai daí que a gente vai falar disso hoje. Kleber, você acredita em maldição no mercado financeiro? Não. Não. Gostei da objetividade. Não acredito. Tanto que nos últimos anos já até passou um pouquinho isso, né, professor? Vai falar mais, né? Você acredita, professor? Não, não acredito. Não, eu não sou supersticioso, isso aí dá muito azar. Eu não acredito nesse tipo de coisa, não. Agora, coincidências podem acontecer, aí tudo bem. Coincidências podem acontecer, vamos falar um pouco sobre isso, inclusive, exatamente. Bem-vindos, vocês dois. Obrigado, Rê, bom muito dia, obrigado, boa tarde, Renata, boa noite aos ouvintes. Bem-vindo aí, professor. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite, é isso aí. Muito bom, muito bom. Então esse é o assunto da nossa aula, mas calma que a gente não deu spoiler de tudo, fica aí que tem 3 coisas importantes para a gente falar antes da aula com o professor Martim. 2 dados ruins e um bom. Kleber, você prefere começar pelos ruins ou pelo bom? Vamos pelos que foram menos complicados aí, e aí a gente vai pro melhor. Você escolhe, porque de bom mesmo complicado. A gente está tentando procurar alternativa aqui para falar hoje. Tá, vamos lá, para a gente não acabar com mensagem negativa. O PIB da zona do euro recuou no primeiro trimestre desse ano. A gente falou que traria esse resultado que era muito aguardado pelo mercado. Dê detalhes, por favor, Kleber. Então, né, a gente viu ali, a gente comentou ontem um pouco, né, sobre o que poderia acontecer, né, ela acabou contraindo pelo segundo trimestre consecutivo, né, e com isso a gente tem o que, depois o professor pode até falar um pouquinho mais, que é o que a gente chama de recessão técnica em um ano, né, quando acontece da gente ter 2 trimestres consecutivos de retração na economia. Se tiver o terceiro, aí já é considerado que o país entra realmente numa onda de recessão econômica, né? E os dados, eles vieram até que próximos ali um pouco do que se imaginava, né? Mas acabou retraindo, sim, 0,6% no primeiro trimestre, quando a gente compara aí com o último de 2020, né? Que foi o quarto tri. E quando a gente avalia a comparação anual, ele acabou caindo 1,8% entre janeiro e março. Mas a gente tem que lembrar que foi exatamente no primeiro trimestre do ano passado que a gente ainda não teve problemas, né, em relação à pandemia, né, ela começa de fato ali no finalzinho do primeiro trimestre, né, para o começo do segundo, mesmo na Europa. E esse primeiro trimestre agora de 2021 foi aquele que começou as regiões abrirem de novo, né, as suas questões de mobilidade, deixarem um pouco os lockdowns mais restritivos e a atividade de fato começar a voltar, né? Então a gente deve ter um reflexo positivo de todas essas mudanças, né, no segundo trimestre, que é a partir de abril, quando a gente vai ficar sabendo lá no mês de julho, provavelmente quase que agosto, o fechamento ali do segundo tri. Então, é um dado ruim, mas a gente pode dizer que já era mais ou menos esperado que acontecesse. O que a gente tem agora de estimativa é que realmente ele se recupere, né? Porque a gente precisa ver o bloco como um todo
conseguindo voltar às suas atividades normais a partir das reaberturas que a gente vem tendo. É por aí, né, professor? Não, é isso mesmo, quer dizer, acho que tem diversos países, a Inglaterra principalmente, né, retomando aí a atividade nesse segundo trimestre, né, e a gente pode ver pela reação da Bolsa, né, o Eurostoxx está operando em pequena alta, ou seja, não se surpreendeu com esse indicador, né, estava dentro aí das expectativas e um número que não mostra a realidade atual, mostra a realidade de um trimestre atrás, que era bem diferente do momento atual, tá? Perfeito. Bom, quem também recuou, meninos, foi o PIB japonês, que caiu 5,1% no primeiro trimestre deste ano comparado ao ano passado. Resultado ruim e abaixo da expectativa do mercado, Kleber? Esse já surpreendeu um pouco mais. Quando eu falei ela no começo de menos complicado, né, esse já foi um pouquinho mais complicado. A economia japonesa de extrema relevância, né? A gente está falando da terceira maior economia do mundo. Quando a gente olha para o valor, né, que era esperado ali, né, para o percentual de possível retração, era menor do que veio, e então a gente tem ali realmente uma preocupação um pouco maior pelo tamanho da relevância da economia japonesa e também da pouca margem para novos estímulos que pode ser feito ali pelo próprio governo japonês, pelo próprio Banco Central, né? Ou seja, depende muito da retomada da atividade econômica mesmo para essa recuperação, uma vez que já vem sendo feito diversos estímulos monetários por lá, mas mesmo com taxa de juros já historicamente há muitos anos ela é praticamente ali zero, então os estímulos vêm muito de recompra de títulos, de injeção de recursos no mercado, talvez isso seja um pouco mais agora trabalhado para ver se aumentam ou não esses estímulos, né? Mas também no Japão o mesmo efeito acontece em relação à Europa de maneira diferente, né? Por momentos um pouco diferentes ali em relação ao andamento da questão da pandemia, mas a gente viu ali gastos privados, né, recuando em relação ao trimestre anterior em 1,4%, os gastos de capital também tiveram queda no mesmo percentual de 1,4% e a demanda externa tirou 1,1% do crescimento. Ou seja, o mundo devagar ainda impacta qualquer economia, principalmente essas grandes também, né, Rei? Então, o fato de você ter uma demanda ainda muito reprimida, que aos poucos está voltando, teve um impacto direto ali no crescimento. Kleber, e é isso mesmo, acho que a grande diferença mesmo é que o número na Europa foi bastante alinhado com as expectativas e o número do Japão veio abaixo das expectativas, né? E quando eu falei aqui da Inglaterra, ela não faz parte da zona do euro, né? Mas foi apenas um exemplo de diversas economias europeias que estão no processo de reabertura, né? Isso. Não, perfeito. E assim, a gente teve dados mais fracos, que é muito ruim. A única coisa que a gente pode extrair aqui, um lado positivo de tudo isso, né, professor, é que o debate sobre antecipação de juros nessas economias, né, de alta de juros, especialmente nos Estados Unidos, né, onde é esperada até a ata do Fed amanhã, a gente vê um discurso um pouco mais tranquilo agora, dado que a recuperação da atividade não está na mesma velocidade em muitas economias como se esperava, então a inflação pode sofrer um pouco menos, né? E esse tem sido a grande preocupação dos mercados nas últimas semanas, né? Qual é o ritmo dessa elevação dos juros, né? Até que ponto vai ter que reagir perante essa inflação? Então, de fato, às vezes um número pior de atividade, para muitos pode parecer um contrassenso, né? Mas às vezes um número pior de atividade, mostrando ela não tão aquecida, não recuperando tão rapidamente, pode até ser positivo, né? Porque tira essa pressão sobre o aumento das taxas de juros, né? Exatamente. Bom ponto, professor, bom ponto. E, bom, para a gente encerrar esse giro pelo cenário, as commodities, algumas em especial, têm chamado um pouco a atenção do noticiário referente ao mercado financeiro nos últimos dias, e por aqui tem, de certa maneira, entre aspas, aí salvado um pouco a Bolsa Brasileira de mal-humores externos que acabam impactando por aqui, não? É isso aí, Rê. Ontem foi um exemplo claro disso, na prática, né? A gente teve a maior parte das bolsas ao redor do mundo em queda, e aqui a gente até no começo do pregão, né, na segunda-feira, acabou sofrendo um pouco ali esses reflexos, mas foi se recuperando tanto por uma visão um pouco diferente até de um possível atraso em relação aos seus pares internacionais e recuperação de atividade aqui no Brasil, quanto principalmente pelas commodities, principalmente
pelo minério de ferro, pelo petróleo, que vem puxando muito, né, as companhias siderúrgicas, a Vale, né, que é a empresa de maior relevância no índice, e outra que tem uma relevância muito grande ainda também, que é a Petrobras, que vem se beneficiando dessas altas, né. O minério de ferro na China vem subindo cada vez mais e de maneira constante, né. A gente viu agora hoje, né, as empresas siderúrgicas apresentando margem de lucros muito boas, o que puxou ainda mais o preço, né, que já bateu o recorde nos últimos dias ali, ao atingir $200 a tonelada do minério de ferro, né? Quando a gente olha para o petróleo, ele voltou para o preço pré-pandemia, né, professor, ali na casa dos $70, quer dizer, recuperou praticamente tudo que ele tinha caído, e isso vem, sim, ajudando muito na recuperação da Bolsa, mas, né, olhando o lado, a gente olha o lado positivo, mas olha as consequências também, né, do que pode acontecer para nós aqui. É uma pressão um pouco maior, talvez, na inflação, né, professor, se esses níveis se manterem muito altos, além do câmbio, né? Certamente, mas eu queria destacar um outro ponto, que é o seguinte: esse movimento das commodities na verdade, melhor dizendo, um dos pilares da nossa visão positiva para a Bolsa. Então, para nós não é uma surpresa, estava dentro daquilo que a gente esperava. Então, lembrando que a gente tem uma visão mais neutra para a Bolsa americana e positiva para a Bolsa local. Acho que por esses dois pontos que você comentou, uma da Bolsa ter ficado para trás, a Bolsa local, e a segunda são as commodities, né? Então, digamos assim, está a nossa estratégia, a nossa visão para os mercados está se concretizando. Muito bem, gente. Vamos para a nossa aula. Eu já estou pronta aqui com o meu caderninho, com o meu computador para acompanhar a evolução dos tempos, já que quando eu estudava eu usava caderninho e hoje não se usa mais. Kleber, você está pronto? Estou aqui para aprender com o professor porque que maio é diferente, mas não tem maldição. Bom, vamos saber. Vocês já ouviram a seguinte frase: Sell in May and go away, que na tradução livre significa venda em maio e vá embora. Por aqui, gente, maio anuncia o começo do inverno que está por vir, o começo do frio, o inverno já vai se aproximando, essa estação mais fria do ano aqui no Brasil. No hemisfério norte é o começo da primavera, da temporada de férias, e no mercado financeiro é motivo de folclore, de crença, de superstição, ou tem um quê de verdade, professor Martim? Talvez um pouquinho de tudo, pode ser assim também ou não? Pode. Acho que tem um pouquinho de tudo. Essa questão da superstição, lembra que nós falamos dela não faz tempo, tá? Quando nós falamos sobre os axiomas de Zurique, né? Aquele nono grande axioma, que era oitavo grande axioma da religião e do ocultismo, né? Até o título até é meio controverso, né? Mas fala sobre isso, né? Sobre esse tipo de crença, né? Que nem você comentou lá no hemisfério norte, traz essa questão aí de um período melhor em termos de clima mesmo, né? Eu já vi estudos falando sobre uma influência psicológica no otimismo dos investidores de ter dias bonitos. Tem gente que tem feito estudo nessa linha, viu, Renata? E o fato é esse: de maio até outubro tem estudos que apontam para um desempenho pior do que de outubro ou de novembro até abril, digamos assim, né? Então, de fato, isso aparece de alguma forma, mas tem alguns vieses comportamentais que ressaltam, né, que destacam esta questão, tá? Então, eu posso citar dois aqui, né? O primeiro é o viés de representatividade, né? Está muito ligada, puxa vida, se aconteceu em tal maio, deve acontecer de novo, e às vezes a amostra sei lá, não são tantas vezes que isso aconteceu, mas a gente pensa que isso pode se repetir. E outro é o viés de confirmação, que é se por acaso acontece algum período ruim, novamente, em maio, ou no caso dos Estados Unidos, que é mais de um período, mais do que um mês, é um período que se inicia em maio, tá? Mas se vem acontecer um novo período ruim, isso pode fazer com que a gente confirme a nossa visão e ela se fortaleça de alguma forma, porque a gente tem uma tendência a prestar mais atenção àquelas informações que validam as nossas visões do que aquelas
que não validam, que são contrárias, né? Quando acontece alguma coisa contrária àquilo que a gente pensa, a gente simplesmente abandona a informação, não aguarda, e quando alguma coisa acontece que reforça a nossa visão, a gente acaba capturando, guardando essa informação e ela fortalece a nossa visão. Então, esses dois vieses também estão ligados, tá? Representatividade e viés de confirmação. Aqui, no Brasil, tivemos alguns efeitos bastante relevantes, né, de rentabilidades negativas em maio, num passado recente, né. Acho que o mais marcante certamente é 18 de maio de 2017, uma notícia divulgada no dia 17, mas que impactou os mercados no dia de 18, que é o Joesley Day, ficou conhecido desta forma, né. E que tivemos circuit breaker, né, tivemos dólar disparando, bolsa caindo, ou seja, teve um impacto bastante importante, e aí aparece um outro viés, viu, Renata, que se chama o viés de saliência, né, que é quando um evento é muito forte, ele fica muito marcado e parece bastante mais provável do que é na verdade, né? O outro mês também forte foi maio de 2018, com a greve dos caminhoneiros, né? Também teve um impacto bastante ruim, mas como o Kleber já adiantou, o ano de 19 e o ano de 20 não foram negativos, né? O ano de 20 foi particularmente positivo, foi o início da virada, né? Sei lá, né? Quer dizer, ou seja, a atividade econômica, as coisas ainda estão se recuperando, mas a visão dos mercados de que haveria uma saída, de que as economias iam se recuperar, ela acontece em maio. Então, o mercado sai de pessimismo, né, de um pessimismo bastante forte, para uma visão um tanto mais positiva. Só trazendo uma coisa, em relação ao mês específico, lembrando novamente que aqui estamos falando na frase americana, né, sell in May and go away, de um período de maio a outubro, né, nos Estados Unidos, o mês de outubro particularmente também tem alguns eventos muito marcantes negativos, como isso que o crash da bolsa. Eu ia perguntar se tinha eventos positivos para justificar essa volta a comprar em novembro, por exemplo. Então, não tem isso aí de uma forma tão clara, tão forte, não, viu? O que tem num mês específico de outubro, tem dois eventos muito marcantes, tá? Muito fortes, muito negativos. O primeiro é a crash da Bolsa em 29, 24 de outubro, de 29 é quinta-feira negra, né, que é um problema, que é considerado também o início de toda a depressão dos anos 29 e 30, o início dos 30, começa a recuperação lá, 33, basicamente com a eleição de Roosevelt, e tem também a segunda-feira negra, que é 19 de outubro, que é o crash da Bolsa de 87, né, um movimento super rápido, mais estranho, uma queda de 22,6%, né, na Bolsa Americana, que foi, até hoje, a sua explicação não é muito clara, né, por que aconteceu, isso não é claro, mas muita gente coloca a culpa ao início dos sistemas automáticos de negociação e por exemplo, de stop loss automaticamente feitos, né? Então, naquele momento teve uma queda que foi sendo acentuada na medida em que a bolsa caía, que se disparavam novas ordens de stop. Então, em outubro temos essa marca. A partir de novembro, é o que diz aí a narrativa, né? A partir de novembro, sei lá, essa época da primavera, das férias acaba, as pessoas de alguma forma acabam se refugiando mais, né, por conta do frio, né, da neve e tudo mais, e vem um período mais de menor consumo, de menor atividade de alguma forma, isso impacta os mercados. Eu acho que essa explicação, no meu entender, ela é um tanto simplória, tá, né, quer dizer, não leva em consideração as expectativas, não leva em consideração um monte de coisa, mas se olha para esse é um outro viés, né, se chama o viés de retrospecto, que quando eu constato algo numericamente, mesmo que, como o Kleber falou, eventualmente seja aleatório, eu procuro uma explicação e sempre encontro. É possível criar uma história, é possível contar uma narrativa, né? Parece então, a necessidade de ter, né, uma justificativa para um evento, né? Exato, e essa necessidade de narrativas é muito importante. Nassim Taleb fala muito sobre isso, né, na lógica do cisne negro, e essa necessidade de narrativa é que acaba reforçando a visão, porque aí você cria uma explicação, né,
Você encaixa uma explicação, na verdade. Exato. Né? E ela parece que ajuda a reforçar a visão sobre o futuro. Tem uma explicação dessa coisa, então deverá mesmo acontecer no futuro, né? Quando muitas vezes isso é feito simplesmente aleatório, né? A aleatoriedade é uma componente extremamente importante no mercado também, né? Não, e agora, a gente falou no começo ali, desculpa, Rê, rapidinho, que a gente falou sobre o Joesley Day, né? O professor destacou o mês de maio do ano passado. Aqui a gente teve Bovespa ali subindo 8,75%. Fui puxar aqui, Martim, quanto tinha sido a valorização de maio, claro, né? A gente caiu 30 em março, né? A gente lembra como foi trágico e tal. Mas prova muito dessa questão da coincidência, inclusive olhando não só para o mercado brasileiro. A gente realmente teve período aí durante 15 anos, muitos deles, né, foram 10 anos estava puxando aqui, entre 2005 e 2019, foram 10 anos de queda no mês de maio, né? Mas muito em conta exatamente de eventos que foram acontecendo, como o Joesley Day, né? Poderia ter acontecido em abril, poderia ter acontecido em junho, exato. Né? Exato, em janeiro, né? Mas foi um evento bastante importante de qualquer forma, né, Cleber? Podia ter acontecido, não tira esse fato, né? Mas lembrando de que foi uma reversão, uma mudança brusca nas expectativas sobre o avanço das reformas, né? Então, não é de hoje, né, que o mercado entende que algumas reformas são necessárias para potencializar o crescimento de longo prazo no Brasil, né? Entre elas a reforma da Previdência, que naquele momento meio que ela parou após aquele escândalo, né? Então, sim, o impacto no mercado foi relevante mesmo e com motivo, né? Não dá para dizer que foi alguma coisa, algum exagero, não, teve uma mudança importante em relação ao avanço das reformas, né? Rê, rapidinho, só para lembrar, em 2018 a gente teve um mês de maio muito ruim também, não igual ao de 2017, e a gente teve a greve dos caminhoneiros, lembra, que paralisou praticamente a distribuição de combustível no país inteiro, foi em maio. Né? Então, assim, e aí foi mais um mês de maio ruim, né? Mas os eventos vão se coincidindo, né? Eles vão acumulando ali e acabam acontecendo no mesmo mês, né? Interessante. Não, eu só ia comentar que com toda certeza alguém nesses momentos em especial, por exemplo, Joesley Day, greve dos caminhoneiros, deve ter virado e dito, viu? Eu te falei, isso é porque é maio, o problema é maio, não é assim que sim, vai essa crença popular. É o viés de confirmação, esse que você descreveu, exatamente esse viés de confirmação, né? Eu não falei, não disse, tá vendo, estava certo, e aí a visão se reforça para o ano seguinte. Isso, eu acho que eu já citei alguns casos de viés de confirmação também, por exemplo, tem aquele caso de que tem gente que acha mesmo, né, que no fim de semana chove mais do que do dia de semana, né? Tem gente que fala que o tempo é pior no fim de semana, né? E toda vez que tem gente que fala isso, eu já vi mais de alguma pessoa. Aí chega a segunda, agora sai o sol, não sei das quantas. E estatisticamente não tem diferença nenhuma entre nenhum dia da semana, né? Mas uma pessoa que pensa dessa forma, toda vez que faz um tempo ruim, digamos assim, né, um dia frio, de chuva, no fim de semana, isso reforça a visão dela. Tá vendo? Eu não falei, não disse. E se faz tempo bom? Ela esquece, simplesmente nem percebe essa questão. O viés de confirmação é algo bastante forte. É um viés que precisa ser atacado, tá? É importante saber da existência do viés de confirmação para não cometer, eventualmente, erros importantes no mercado. Quem tem viés de confirmação, ele costuma não olhar para os dados que são contrários à sua visão. Então, tem uma visão um pouco mais limitada. É muito importante estar atento, olhar para os riscos, coisas não mapeadas. Tem algumas frases que dizem que os riscos são aquelas coisas que sobram depois que você avaliou tudo que consegue, né? Tipo, então você tem que ter uma visão muito... você tem que ter uma visão o mais ampla possível e não apenas se focar naquilo que confirma a tua visão. Né? Bom, gente, vamos então fazer um serviço de utilidade pública aqui para quem tem esta tendência a viés de confirmação e vamos dizer para quem está ouvindo que investidoras e investidores não devem levar em conta maldições a respeito do mês de maio, hein?
tomar muito cuidado com essas explicações sobre o passado. Qualquer dúvida também, lê o 8º grande axioma dos axiomas de Zurique, né, que fala um pouco sobre isso, né? E pode ouvir o nosso podcast sobre os axiomas de Zurique. Aliás, quantos foram? 3, né, Renata? Foram 3, né? 3 podcasts. Foram 3 podcasts, foram bem interessantes, mas precisa tomar cuidado mesmo. É importante tomar bastante cuidado com esse viés e com outros vieses, né? Ou seja, o mês em que a pessoa está não tem que estar dentro dos critérios de análise do seu investimento, né? A não ser o cenário daquele mês em específico. Exato, o cenário, as expectativas, né, que são as coisas mais relevantes aí para ditar o caminho, né, o rumo do mercado. Muito bom. Detalhe, até ontem, dia 17, o Ibovespa sobe 3,40. Tá? O S&P 500 está caindo 0,43 por enquanto, né? Na Europa, as bolsas estão subindo em torno de 2%. E a Europa, que era o principal, né, professor, que a gente viu lá no início de tudo, né? Onde começou a falar ali do mês de maio, né? E na Ásia também, a China sobe e o Japão cai. Então, assim, vamos ver como é que o mês fecha. A gente até fala depois que fechar maio, mas... Não, isso. Eu não sou supersticioso, mas estou torcendo aqui, né? Com um monte de coisa, com o pé de coelho aqui para o mês de maio fechar bem. Eu tenho um vidrinho de sal grosso na minha mesa, mas eu também não sou supersticiosa, não. Muito bom. Então, quando maio terminar, a gente dá uma satisfação aí para quem estava ouvindo, se a gente vai ser esculhambado ou se vão concordar com a gente, então. Tá bom, Renato. Um beijo. Combinado. Um abraço pra você outro também, professor. Valeu. Obrigado, professor. Valeu mais uma vez. Valeu, Rê. Obrigadão. Até mais, Kleber. Obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio, supersticiosos ou não. Fica a dica aí desse papo com o professor Martim e também das aulas sobre os axiomas de Zurique que a gente fez há um tempo atrás. Tá tudo aqui na sua plataforma de podcast. Não esqueçam de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida, porque assim a gente vai também acompanhando quem é de fato essa audiência que está fazendo a gente estar com vocês todos os dias nessa companhia diária para conversar sobre investimentos. Amanhã estaremos de volta. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.